eu sou a professora Karine e hoje, na disciplina de Química, nós vamos trabalhar a aula sobre modelos atômicos, propriamente dito, os modelos de Dalton e de Thomson. Como objetivo dessa aula, eu trago compreender a importância da criação de modelos dentro da ciência, ou seja, dos modelos científicos, conhecer as principais características do modelo atômico de Dalton e de Thomson e praticar o nosso conhecimento em relação ao conceito de átomo e modelos atômicos por questionamentos e atividades também. O primeiro momento da nossa aula vai ser lançado uma questão problematizadora, já para inserindo o aluno nesse raciocínio em relação aos conceitos que nós vamos trabalhar. A primeira questão é: você sabe qual a importância dos modelos para a ciência? Qual a relação existente entre o átomo e a eletricidade? Qual a importância da construção dos modelos na ciência? Eu trouxe alguns exemplos de imagem para mostrar que o mesmo termo pode ser imaginado, por pessoas diferentes de maneiras diferentes também. Enfim, o modelo, dependendo das pessoas, ela varia, não é sempre o mesmo. Nesse sentido, trazendo essa importância de que nem sempre o modelo que a gente desenha é a maneira que o nosso aluno vai interpretar, que você vai interpretar, que a gente traz os alunos para perto desse desenvolvimento de modelo. Na ciência, como normalmente ou nem sempre a gente consegue ver a olho nu aquilo que a gente está estudando, a gente utiliza muito modelos, que na verdade os modelos vão ser imagens, ou vão ser desenvolvimentos para tentar traduzir a nossa teoria, o nosso conceito que a gente está trabalhando. Essa primeira atividade que vai ser feita, ela é bastante conhecida como a atividade da caixa preta. Então os alunos vão se reunir, vão se dividir em pequenos grupos e vai ser passado uma caixa para esses grupos. Dentro dessa caixa, que vai estar fechada e embalada, vão ter objetos aleatórios, de formatos aleatórios, uma bolinha de gude, um dado, um cubo mágico, um material dourado, uma borracha, enfim, materiais aleatórios. E os grupos vão manipular essa caixa sem poder abrir, sem poder olhar para dentro dela e tentar propor modelos de quais seriam os objetos que estariam dentro dessa caixa. Depois de todos os grupos manipularem a mesma caixa com os mesmos objetos, eles vão propor esses modelos falando o formato, tamanho, peso, o que eles acham que tem dentro da caixa. E depois, no momento posterior, vai ser discutido quais os modelos que o grupo 1, que o grupo 2, que o grupo 3 trouxeram. São os mesmos modelos? Todo mundo imaginou a mesma coisa? Todo mundo propôs a mesma coisa? Depois dessa discussão feita em sala de aula, a gente sempre abre essa caixa para mostrar o que tem dentro dela, Se acertaram os objetos, se chegaram perto, qual grupo que acertou mais, Ou se todos acertaram a mesma coisa, se ninguém acertou nada, E lançando mais uma pergunta: é fácil criar um modelo? É fácil a gente constituir um modelo sem que a gente possa ver de fato aquilo que a gente está trabalhando? E é nesse sentido que os cientistas trabalharam há muitos anos e ainda trabalham. E o átomo, Como que eles surgiram? E como que os modelos para o átomo surgiram? Como que a modelagem científica vem para auxiliar no conceito de átomo? A linha do tempo para os modelos atômicos, ela surge lá nos tempos atrás com os filósofos gregos, na busca de uma explicação sobre a composição, sobre a constituição da matéria para compreender os fenômenos naturais que eles observavam. Lá entre os anos de 1803 e 1808, já baseado nessas discussões dos filósofos, vem o primeiro cientista a propor um modelo atômico, que é o John Dalton, mais conhecido como Dalton. E ele começa a propor aí uma teoria referente à constituição da matéria, que também vai vir a ser conhecido como o modelo atômico de Dalton. E como era esse modelo para o Dalton? O Dalton estabeleceu alguns postulados para afirmar a sua teoria, que de maneira resumida vai trazer para a gente que toda matéria vai ser constituída por átomo, ou seja, caderno, roupa, cabelo, nossa pele, tudo isso vai ser constituído por átomo. Foi atribuído a forma esférica e seriam maciços e indivisíveis. Um grupo de átomos que possui propriedades iguais forma um elemento químico, que vão apresentar diferentes propriedades físicas e químicas em relação a todos os demais elementos.
A formação de materiais se dá também a partir da união de átomos diferentes e dessa forma vai dar origem para o que a gente conhece e chama de moléculas, que ele chama lá de átomos compostos, os quais não surgem ou desaparecem, apenas se reorganizam quando submetidos a uma reação química. E isso a gente consegue ver no nosso dia a dia também. Eu sempre comento com vocês, lá na nossa casa, na nossa cozinha, que também é um laboratório de química, se você coloca para cozinhar um arroz, você vai ter no final um arroz cozido, né? Porque você não vai criar e nem, né, desaparecer com nada, você simplesmente vai transformar aí através ali da temperatura, né? Você vai sair do arroz cru para o arroz cozido. Não tem como você pôr arroz e ter carne no final. É a mesma coisa que ele propõe, né? A gente não cria, não destrói nada. Os átomos simplesmente se reorganizam, dando origem a novas moléculas que vão originar novas substâncias. De maneira resumida, como que a gente pode desenvolver e entender esse modelo atômico de Dalton? Para ele, o átomo, né, a menor parte da matéria é constituída de uma esfera que era maciça, indivisível e indestrutível, pois para ele o átomo era de fato a menor parte da matéria, né? E também justamente por esse formato que o modelo atômico de Dalton fica bastante conhecido como o modelo da bola de bilhar. Com o passar do tempo, veio aí alguns desenvolvimentos, né, tecnológicos, aí, não tão desenvolvidos como a gente tem hoje, mas na época eles já tinham conhecimento sobre a eletricidade. No entanto, eles acreditavam que a eletricidade, né, eles já tinham conhecimento que eram polos diferentes, positivos e negativos, mas eles acreditavam que essa eletricidade passava pela matéria. No entanto, o modelo atômico do Dalton não conseguia interpretar e explicar esse fenômeno da eletricidade que eles já estavam tendo conhecimento. E aí que vai vir os estudos e os experimentos do Thomson para tentar compreender o porquê que o modelo atômico de Dalton não estava, né, explicando esse fenômeno, o que estava faltando nele. Esse experimento do Thomson, ele utilizava lá o que ele chamava lá de raios catódicos, ou seja, ele fazia experimentos com diversos gases, onde ele passava por esses gases eletricidade e observava o comportamento desse composto. E com isso ele vai chegar à conclusão de que o átomo ele não era a menor parte da matéria, ele era ainda divisível, não era tão indivisível como Dalton propõe. O átomo formado a partir da teoria do Thomson, ele seria formado por cargas menores, cargas negativas, que vêm a ser chamados de elétrons, que vai estar preso a uma esfera onde havia carga elétrica positiva. Para a realização do experimento, que é a imagem que a gente tem ali do lado, o Thomson adiciona um gás no interior do tubo de vidro, na sequência ali, ele vai retirar esse gás por vácuo, né? E ele vai gerar ali, vai passar a eletricidade e ele vai observar que vai gerar luminosidade no interior desse tubo, que vai sair do cátodo, que é a parte positiva, passando pelo ânodo, que é a parte negativa. E isso vai provocar uma fluorescência lá na parede de vidro do tubo, que estava o cátodo, né? E ele faz isso com diversos gases e ele observa que todos os gases têm esse mesmo comportamento. E é assim que ele conclui que a carga positiva e negativa faz parte da constituição da matéria. Então, o modelo atômico do Dalton, ele vai ser constituído por uma parte maior positiva e cargas menores negativas dispersas nessa parte positiva. E ele não era assim tão rígido, ele era mais gelatinoso, tanto que ele associava o seu modelo com o pudim de passas, onde a parte branca do pudim é a parte positiva e as passas seriam a carga negativa e vem a ser conhecido como o modelo atômico do pudim de passas. E para finalizar, agora que vocês já conhecem aí a teoria do modelo atômico de Dalton e Thomson, o que vocês acham, né, de descrever aí como seria esse modelo atômico na visão desses cientistas? Trazendo, né, para vocês então responderem as seguintes questões. O Thomson conseguiu provar quais as limitações do modelo atômico de Dalton? Por que a teoria de Dalton foi tão importante para o desenvolvimento da ciência? Que tal vocês construírem os modelos atômicos de Dalton e Thomson para compreender melhor essas reflexões dos nossos cientistas abordadas na nossa aula? E agora a gente só vai retomar vendo que o que nós aprendemos nessa aula de modelos atômicos. Compreendemos a importância da criação de modelos utilizado na ciência, principalmente sobre coisas que não podemos ver.
Conhecemos as características dos modelos atômicos de Dalton e Thomson e assim concluímos essa aula. Muito obrigada.